Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, abre os céus nessa manhã aqui na nossa igreja, libera a tua presença, libera o teu Espírito. Pai, eu venho te pedir que hoje seja uma manhã de milagres. Eu venho pedir, Senhor, que hoje seja uma manhã de encontros contigo. Eu venho pedir, Pai, que os teus anjos sejam liberados aqui. Vai quebrando, Senhor, toda arma forjada do maligno contra as nossas vidas. Eu quero começar a declarar e dizer sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família: não haverá nenhum tipo de dardo inflamado do maligno. O Senhor protegerá a sua família, o Senhor protegerá a sua casa, o Senhor protegerá a sua igreja, e todos nós estaremos guardados no esconderijo do Altíssimo. Pai, eu te peço, nos leve para esse lugar, no esconderijo do Altíssimo, nos esconda nesse lugar, Senhor, e é nesse lugar que nós somos abençoados. Por isso eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade nessa manhã, liberdade para fazer o impossível acontecer, liberdade para tocar, para restaurar, para curar, Senhor, liberdade para fazer milagres, em nome de Jesus. Vai abrindo o céu sobre a tua igreja, vai abrindo o céu sobre a tua igreja. Eu não sei se você hoje veio com a expectativa de receber algo de Deus, mas se veio, talvez é o momento de você se conectar comigo em oração. Talvez seja o momento de você fechar os seus olhos, levantar uma das suas mãos e começar a clamar para que o Espírito Santo te alcance, para que o Espírito Santo alcance a sua casa, para que haja o mover do Espírito sobre você. Pai, nós oramos hoje que o Senhor seja glorificado na vida do teu povo, que o Senhor possa invadir hoje a história dessa pessoa que aqui veio, em nome de Jesus. Intervém em toda e qualquer situação, para a honra e glória de Jesus. Dê um amém, uma salva de palmas, glória a Deus, aleluia. Eu posso assegurar a você que Jesus está aqui nessa manhã, porque a palavra diz que onde estiverem dois ou três, ele ali está reunido no meio deles. Por isso, essa é uma manhã de alegria, essa é uma manhã de celebração. Eu não sei se você chegou aqui preocupado, ansioso, desesperado, com problemas, com desafios. Eu não sei quais são as suas questões, mas eu quero dizer, você estando na presença de Deus é a garantia de que já se resolveu o que você precisava de solução. Jesus está aqui e é suficiente confiar, é suficiente se entregar para Ele, amém? Glória a Deus. Eu quero começar hoje essa reflexão, esse sermão que eu preparei para vocês, com um breve relato, ou um testemunho do que aconteceu agora na nossa fase final dos Estados Unidos. Nós rodamos muito, não foi uma viagem de lazer, foi de fato uma viagem de missão. Nós acordávamos muito cedo, dormíamos muito tarde, andamos muito, rodamos muitas horas, viajamos demais. Mas na última fase da viagem, nós fomos para Indiana, que é onde os nossos pais espirituais moravam. E a gente foi se encontrar com a família, com os filhos, com os netos. E ao chegar naquele lugar, já fomos recebidos de uma maneira incrível. E recebidos já por um dos mais velhos dos filhos, que nos chamou e disse: Paulo, eu sei que quando você vem, você geralmente quer dar um relatório, você geralmente quer sentar e dizer: olha, o que está acontecendo lá, para poder, a gente está inteirado. Ele falou: isso é muito bom, mas eu sinto te dizer que você não precisa se sentir obrigado a nada. Você não é obrigado a dar relatório, você não é obrigado a ministrar. Nós queremos que esse pouco tempo que você vai ficar aqui seja um momento para você receber. Esse momento que você vai receber aquilo que Deus deseja falar com você. Isso já me impactou, porque todo lugar que a gente vai ou foi, o nosso coração é sempre servir, é sempre fazer e sempre entregar. E ali o Senhor estava mostrando algo para nós. Havia algo que Ele queria espiritualmente nos entregar. Obviamente que eu não fui à toa, eu fui com uma missão.
Deus havia me entregado uma palavra, e talvez uma palavra desafiadora para eles, e eu fui entregar, e eu falei: olha, eu não sei como vocês vão receber, mas é uma palavra desafiadora, que eu gostaria de compartilhar. Bem, como a palavra foi para eles, então talvez não faça sentido para vocês, mas o interessante é que antes desse momento, ou desse encontro com a palavra, uma das filhas, o nome dela é Beth, ela falou assim, juntamente com o esposo, falou assim: eu quero que vocês passem um dia comigo e com meu marido, que eu quero mostrar e te contar uma história que talvez você não saiba do papai e da mamãe. Falei: tudo bem. E ela me levou em várias casas, um total de 26 ou 27, chamam de apartamentos, porque são casas menores. Ela disse: você viu tudo isso, Paulo? Eu falei: vi. Ela falou: todas essas casas ou esses apartamentos são nossos, meu e do meu marido, que a gente comprou de uns anos para cá. E ela disse: sabe como isso nasceu? Eu falei: não. Ela disse: nasceu a partir do papai e da mamãe, que um dia o nosso pai tinha 80 hectares de terra, e aconteceu um problema financeiro, que deu uma chuva e ele não conseguiu colher, e por algum motivo ele não conseguiu pagar, e ele precisou vender a fazenda, cobriu todas as dívidas, e a gente foi morar num lugar bem pequeno na cidade. Nós éramos do campo, fomos morar na cidade. O lugar era tão pequeno que os nossos irmãos, eram 8, dormiam tudo misturado, tudo junto. Minha mãe não tinha mais carro, meu pai não tinha mais a caminhonete favorita dele, a gente não estava comendo como a gente comia antes, e a gente desceu do padrão e ficou naquele ambiente bem simples. Ela falou: eu era muito pequena, então eu não consigo lembrar de alguns detalhes, mas os meus irmãos lembram que foram tempos difíceis que a gente viveu, tempos difíceis que nesse meio o meu pai se levantou junto com a minha mãe, receberam uma revelação de Jesus e nos entregaram uma palavra profética. Reuniu todos os filhos e disseram: o diabo conseguiu por uma brecha entrar nos nossos bens, e ele levou de alguma maneira, mas a palavra do Senhor é que ele veio por um caminho contra nós, mas ele sairá por 7 caminhos. E ele disse: eu perdi 80 hectares, cada um de vocês vão receber no mínimo 80 hectares de terra da parte de Deus. E ele disse: essa é uma palavra sobre a minha vida e sobre a vida da sua mãe, que Deus falou lá atrás, e que a nossa geração, os nossos filhos seriam abençoados a partir dessa palavra. Então eles oraram, impondo as mãos sobre a cabeça dos filhos, e eles profetizaram exatamente o que iria acontecer. E quando terminaram de profetizar, disseram para os filhos: tem um segredo que vocês precisam entender. Primeira coisa, vocês precisam ser fiéis a Deus. A segunda coisa, vocês precisam saber administrar bem. Se vocês forem bons mordomos e forem fiéis ao Senhor, os recursos de vocês se multiplicarão. Quais são os 2 segredos que eles falaram? Primeiro, ser fiel a Deus. Segundo, ser um bom mordomo, ser um bom administrador daquilo que Deus colocou nas mãos. Eles eram pequenos e foram crescendo. Ela disse: você viu as casas? Eu falei: vi. Ela falou: as casas são além. Ela falou: a nossa terra, nós fomos os últimos a receber, porque ela é a mais nova, do Senhor. Eles compraram 80 hectares de terra. Cada um dos irmãos, no mínimo, tem 80 hectares de terra. Isso dá mais ou menos, sei lá, uns 33 mil quilômetros quadrados. É isso? Eu não sei, metros quadrados? Eu bem não sei, quem puder traduzir, mas é terra que eu não consegui enxergar. E aí eles foram me levando em todos e dizendo: cada um dos filhos receberam da palavra profética. E à noite, quando nós estivemos lá, eles falaram: nós vamos orar por vocês também, e nós vamos abençoar a vida de vocês. Ela disse: a promessa que o papai entregou para eles, como família, ela disse, se estende para você e para Anne, e consequentemente se estende para os filhos espirituais de vocês, ou seja, a igreja. E aí
obviamente, eu me ajoelhei e cada um deles começaram a colocar as mãos sobre nós e profetizar. E eles profetizaram em todas as direções que você possa imaginar. E enquanto eles profetizavam, na nossa mente, a gente reproduzia isso: Senhor, que aconteça nas famílias, Senhor, que aconteça na nossa igreja, que aconteça no nosso meio, que aconteça, Senhor, a ponto de haver um grande rompimento. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus levanta figuras paternas para liberar bênçãos multiplicadas sobre a vida dos filhos. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para a sua casa. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. E quando eles terminaram de profetizar, eles disseram: agora nós vamos fazer um ato profético. Nós não somos muito disso, mas nós vamos fazer. Eu falei: que tipo de ato vocês vão fazer? E eles disseram: você conseguiu nos motivar para nos tirar daqui e nos levar até Londrina. Então estão planejando em fevereiro vir uma parte dos irmãos com os filhos, com os seus filhos, e talvez venham alguns netos já. E aí eles estão se planejando. Escute só, não é algo pequeno isso. Esse pessoal é extremamente ocupado. Eles viajam muito, fazendo o que Deus colocou na mão deles. E eles disseram: nós entendemos que nós temos uma ligação com vocês e com a cidade de vocês, com a igreja de vocês. E eles falaram: quando nós formos, nós vamos levar um punhado de terra de cada fazenda dos irmãos, e nós queremos orar. Isso é um ato profético. Nós vamos colocar no chão, nós vamos dizer: aquilo que nós temos aqui está sendo estendido para as famílias da igreja, para a sua família, para aquilo que vocês estão vivendo. E aí, quando eles falaram isso, eles disseram: quando chegar lá, nós vamos ver se você tem um pouco de terra. Só que a terra aqui é vermelha, né? De lá é outra cor, enfim. Vão levar um pouco de terra daqui para profetizar sobre as fazendas dele, dizendo: aquilo que a gente vive espiritualmente aqui, eles também estão precisando lá. E tem acontecido um movimento lindo no meio dos filhos. Eles tiveram recentemente, os netos, né, se reuniram com 120 jovens da redondeza e batizaram 26 pessoas numa semana, mais 16 na outra. E eles estão começando a profetizar, a alcançar vidas. E nós estamos dizendo o seguinte: Deus está fazendo uma obra sobre a nossa igreja, e Deus está nos conectando com pessoas que está somando conosco. Agora, por que eu comecei a falar com você sobre isso? Por que eu te trouxe esse testemunho? Para te dizer o seguinte: que tudo começa com esses dois segredos que Joe e Annie Pranger ensinaram. Precisamos ser fiéis a Deus. A chave é a fidelidade a Deus. E precisamos ser bons mordomos. Porque uma coisa é certa: Deus há de multiplicar, Deus há de fazer o milagre, Deus vai mover o que precisa ser movido. Não existe gigante que vá ficar de pé, Deus vai fazer. Então, sobre isso nós não temos dúvida alguma. Porém, nós precisamos ser bons mordomos. Então a primeira pergunta que eu começo fazendo para você nessa manhã é: como está o seu nível de entrega e de devoção a Deus? E a segunda pergunta é: como está o seu nível de fidelidade em relação à sua mordomia, ao que Deus tem entregado nas suas mãos, ao que Deus tem confiado a você? E é por isso que nós vamos ler hoje de manhã um breve texto que está no Evangelho de João, e a gente vai ler primeiro do versículo 1 ao versículo 15. Eu gostaria de mostrar para você alguns pontos, e vou pedir para o pessoal me ajudar aqui, projetando. João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. O Evangelho de João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários, que era equivalente a um salário. Um denário era equivalente ao salário de um dia de trabalho. Então ele falou: nem mesmo 200 salários de pães seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva, muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos já tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Eu quero fazer uma análise com você, e depois nós vamos ler mais 2 versículos ou 3 versículos. A primeira análise que eu faço com você é que Jesus ele aproveitava as oportunidades para ensinar ao povo. E aqui existe uma lição para 2 tipos de grupos. Havia o primeiro grupo, que era o grupo dos discípulos, e havia o segundo grupo, que era o grupo dos seguidores. Os discípulos estavam fazendo a obra junto com Jesus, e os seguidores estavam buscando o resultado ou os benefícios das obras que Jesus estava fazendo. Quando Jesus estava conversando e ensinando os discípulos, ele chega então nessa cidade, nesse povoado, e ele encontra esse grupo de pessoas que, como a gente viu aqui, era só de homens, 5.000, só de homens, era mais de 5.000 homens. E eram tantas pessoas que estavam buscando a Jesus, que estavam atrás de Jesus, que ficaram um dia seguindo a Cristo. No entanto, chega um momento que os seus discípulos perguntam: como que nós vamos ajudar esse povo? Como que nós vamos dar alento? Como que nós vamos alimentar? A grande questão é que Jesus estava preparando os discípulos com a mentalidade de milagre, com a mentalidade de que eles poderiam ser o fator multiplicador do milagre. Então Jesus, ao invés de assumir a frente, ele ouve os discípulos. Os discípulos primeiros trazem um problema. Qual era o problema? Nós temos muita gente e pouco pão. Nós temos muita gente e pouco recurso. Como que a gente vai conseguir ajudar essas pessoas? Jesus estava sabendo do que ia acontecer depois do que a palavra diz. Então ele pergunta: onde que a gente vai comprar? Se a gente tem um problema, nós precisamos buscar uma solução. Jesus pergunta: onde nós vamos comprar pão para esse povo? E os discípulos falaram, Filipe disse: ainda que a gente tivesse 200 dias de salário, nós não conseguiríamos dar pão para todo mundo. Mas eles trouxeram então um menino que tinha o que na mão? 5 pães e quantos peixes? Era suficiente? Obviamente que não era suficiente. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus queria testá-los.
Ou seja, Jesus estava provando os discípulos, Jesus estava provando aqueles que caminhavam com Ele. Então Jesus fala assim: tragam os pães para mim, e tragam os peixes para mim. E pegaram aqueles pães, e existe uma ênfase aqui no texto que diz: era próximo à Páscoa. Aqueles dias eram próximos à Páscoa. O que significava a Páscoa? A Páscoa era uma festa que era celebrada desde quando o povo que era escravo foi liberto. Então eles celebravam aquela libertação, celebravam a libertação do Senhor sobre eles, onde o sangue do Cordeiro livrava-os do anjo da morte. O sangue do Cordeiro livrava do anjo da morte. Então era próximo da Páscoa, e se esse termo ou essa frase foi citada, é porque existe algo importante a ser observado. A Páscoa em Cristo, ou depois de Jesus, significava agora a morte de Jesus, que representava aquele cordeiro pascual, que era o cordeiro que foi imolado, que foi morto como sacrifício lá atrás, quando o povo estava preso no Egito. Agora, nos tempos de Jesus, aquele sangue não era mais de um bode, agora era o sangue de Jesus. Então esse texto fala que Jesus estava prestes a entregar a sua vida, prestes a cumprir o seu destino, que era derramar o seu sangue pela humanidade, derramar o seu sangue que perdoa pecados, derramar o seu sangue que liberta o homem de toda amarra e de todo jugo do diabo. Interessante é que o texto também nos traz a figura do pão. E você vai encontrar o próprio Jesus falando, a partir do versículo 35, onde ele está dizendo que ele é o pão da vida. Então não apenas ele estava declarando que ele era o Salvador, mas ele estava dizendo: eu sou aquele que alimenta vocês, eu sou aquele que alimenta você, eu sou aquele que sacio a sua fome. Os discípulos não podiam entender aquilo, porque Jesus não tinha morrido ainda. Então o que acontece? A gente vai tirar algumas lições rápidas desse texto, para poder chegarmos a essa conclusão do que Jesus estava ensinando para eles. Primeiro, os discípulos trazem os pães e os peixes, e o que Jesus faz? Jesus pega os pães e os peixes, e ele ora e dá graças. Ora e dá graças. O que é dar graças? É agradecer. É muito difícil agradecer quando nós não temos o suficiente. A tendência de quando nós não temos o suficiente é reclamar. A tendência de quando nós não temos o suficiente é murmurar. E parece que a gente nunca está satisfeito, porque sempre está faltando alguma coisa. Se tem carne, está faltando que seja filé mignon. Se tem arroz, precisa ser de primeira. Se é uma viagem, precisa ser de primeira classe. Se é um carro, precisa ser o melhor do ano. Se é o que for, tudo, a gente nunca está satisfeito. Então a grande pergunta que eu trago para você, dentro do que Jesus está me ensinando os discípulos, é que quando ele pega o pouco recurso, ele agradece a Deus. E aí a gente começa a entender que o milagre da multiplicação não é sobre a quantidade do recurso, mas é sobre a gratidão que expressa confiança, a gratidão que expressa fé. Ser grato quando não tenho, mas Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já me respondeu. Ser grato quando eu não vejo, mas Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vê por mim, e o Senhor vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu peço, de tudo aquilo que eu penso. A gratidão, ela expressa confiança, a gratidão expressa fé. E a gratidão, ela nos dá um perfil, uma postura. Sabe qual é o perfil e a postura da pessoa grata? Ela anda com a cabeça erguida, ela olha para as pessoas e ela não está com cara de mendigo, ela olha para as pessoas e ela não está com cara de quem anda por aí moribundo, triste, que não tem o que comer. As pessoas precisam olhar para você e ver um coração grato, ou seja, um coração alegre. Pessoas gratas são felizes, pessoas gratas são alegres, pessoas ingratas, elas carregam um peso terrível sobre si.
elas destilam murmuração, elas destilam peso. Jesus estava nos ensinando nesse primeiro momento que o segredo não está na quantidade de recurso, mas o segredo está em confiar nele. E por isso eu agradeço, porque eu confio. Escute, você não tem todos os recursos hoje que você precisa. Eu não tenho todos os recursos que eu preciso. A Logos não tem todos os recursos que precisa, mas nem por isso nós vamos andar como derrotados. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar a obra, e Ele fará ainda muito mais além de tudo que pedimos ou pensamos. É por isso que o povo de Deus é diferente. É por isso que os discípulos de Jesus, eles se posicionam de maneira diferente. No meio da guerra, nós estamos firmes e inabaláveis. No meio da dificuldade, nós estamos louvando e agradecendo a Deus. Escute, igreja, nós não podemos ser murmuradores ou reclamadores, nós temos que ser gratos. Ensine os seus filhos a serem gratos. Ensine a sua casa a agradecer pelo pouco e pelo muito, como o apóstolo Paulo disse: eu já tive pouco, eu já vivi com dificuldades, mas eu também sei viver na abundância. Então ele disse: não é sobre o que eu tenho, é sobre a minha confiança no Senhor. Escute, Deus está dizendo para você hoje, Ele sabe que o que você tem não é suficiente, mas Ele está relembrando a você, o segredo não está na quantidade do que você possui, o segredo está na sua postura em confiar. Confia, igreja, acredita, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que aquele recurso foi multiplicado de tal maneira que todos aqueles comeram. Então eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos colocar aí pelo menos 10 a 15.000 pessoas estavam com Jesus e se alimentaram, porque todo mundo que caminha com Jesus se alimenta de Jesus. Todo mundo que caminha e que confia em Jesus vai desfrutar dos recursos abundantes que Jesus tem. Isso é inegável, inquestionável. Nós temos um bom Pai, nós temos um Deus de amor. Você pode olhar na sua vida, talvez passou por dificuldades, talvez tenha passado, mas você está de pé hoje. Talvez não esteja tudo em ordem, mas você está de pé. Deus tem sustentado você. Ninguém está vivendo na sarjeta, ninguém está vivendo embaixo da ponte, porque Deus tem cuidado de você. E é esse cuidado que deve trazer gratidão. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória os milagres. Traga à memória os testemunhos. O que Deus tem feito por você, minha irmã? O que Deus tem feito por você, meu irmão? De onde Ele tirou você? Como que Ele tem provido para você? Como você tem conseguido viver o seu mês? Como você tem conseguido alimentar os seus filhos? Como você tem conseguido se sustentar? É a bondade e a fidelidade do Senhor. Então, quando a gente caminha com Jesus, nós somos abençoados. Só o fato de caminhar com Jesus, nós somos abençoados. Agora eu também entendo o seguinte, que a Bíblia diz que sobraram 12 cestos, representando as 12 tribos de Israel. E isso fala sobre a provisão de aliança. Deus criou o povo de Israel. E é por isso que a Bíblia diz para a gente orar por Israel. E aquele que ora por Israel, pela paz de Israel e pela prosperidade de Israel, prospera. Não vá na onda de ficar declarando contra esse povo que Deus criou. Se Deus quiser tratar Israel, Deus vai tratar. O nosso papel é que haja paz em Israel. E eu vou te explicar por quê. Porque não tinha nada a ver aqueles 12 cestos, a não ser que houvesse um sentido profético. E um sentido profético era: ainda que essas tribos de várias maneiras se desviaram de mim, ainda que essas tribos viraram as costas contra mim, o Deus de aliança estava dizendo: eles foram infiéis, mas eu continuo sendo fiel. Eles me rejeitaram, mas eu nunca, jamais os rejeitarei. Eles se esqueceram de mim, mas ainda que o pai ou a mãe deles se esqueçam deles, eu nunca, jamais me esquecerei da vida deles. Aqueles 12 cestos fala profeticamente para nós hoje,
que quando você tem uma aliança com Deus, você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos e os seus tataranetos serão abençoados por causa dessa aliança. É a aliança do Senhor que sustenta você, aliança de bondade e fidelidade, que traz sobre você saúde na sua vida física, traz sobre você saúde na sua vida emocional e traz sobre você saúde na sua vida espiritual. Aliança com Deus, aliança com Deus. Talvez eu deva abrir para você agora entender. Os discípulos tinham uma aliança com Jesus, os seguidores tinham uma aliança com o que Jesus podia fazer por eles. Naquele momento o compromisso deles era em ouvir aquela palavra e se alimentar daquele pão. Os discípulos continuariam com Jesus, tendo milagres ou não tendo milagres, passando por naufrágios ou perseguições, dormindo em boas casas ou dormindo na rua. Sabe por quê? Porque discípulos de fato têm uma aliança. E eu comecei dizendo para você que nós tínhamos dois grupos. O primeiro grupo era o grupo que se envolvia com a obra de Jesus, e o segundo grupo era o grupo que seguia Jesus atrás das obras de Jesus. A pergunta agora é: em que grupo você está hoje? E essa mensagem de maneira alguma é para colocar peso sobre você, mas essa mensagem é para traçar um perfil, para te mostrar o que é um discípulo que tem uma aliança e o que é um seguidor que vai atrás de uma bênção. E aqui está essa palavra sobre a sua vida e sobre a minha vida. Deus não enviou Jesus para morrer por você, para que você fosse um seguidor. Deus enviou Jesus para que você fosse salvo, feito filho de Deus e se tornasse discípulo de Jesus. Deus tem compromisso com os discípulos. Deus tem compromisso com os filhos, com aqueles que têm uma aliança com Ele. Os discípulos trabalham juntos, os discípulos se envolvem. E quando você lê comigo, que você leu ali dizendo, Jesus sabia que não tinha recursos suficientes, mas Jesus estava querendo testá-los. Jesus estava mostrando para os discípulos o seguinte: o milagre da multiplicação não acontece através dos seguidores. O milagre da multiplicação acontece no meio dos discípulos, daqueles que têm uma aliança com Jesus. O que Jesus está dizendo para você é que se você tiver uma mentalidade de seguidor, você vai vir na igreja e vai receber um bom alimento, você vai receber algo espiritual, talvez você receba ajuda emocional e até ajuda material, mas você vai sair daqui e vai continuar necessitado. Mas se você entender que você não é só um seguidor, só um membro de uma igreja, você na verdade é um discípulo, um filho de Deus, que segue a Jesus, que tem compromisso com uma vida de santidade, que tem compromisso com uma vida de retidão, que preza pelo seu testemunho, que tem a sua vida de encontros diários com Deus, que é um adorador de verdade, que lê a palavra, que estuda, que é posicionado, que ora, que busca, que jejua. Escute, se você está nesse grupo, Deus está dizendo para você, então não basta você ficar esperando provisão. Você tem provisão na sua mão, e não importa quanto você tenha, vai multiplicar, porque o Deus que tem uma aliança com você, que é discípulo, quando você orar em gratidão, você verá a multiplicação, o milagre da multiplicação de Deus. E eu concluo dizendo que nós precisamos consagrar ao Senhor aquilo que Ele quer multiplicar. Todo discípulo precisa entender, é só nas mãos de Jesus que se multiplica. Mas também eu tenho que entender que para poder ser multiplicado eu tenho que dar, eu tenho que entregar. E essa é uma parte extremamente difícil. E nesse momento eu falo obviamente dízimos, ofertas, mas eu falo sobre tempo, eu falo sobre generosidade. A maioria de nós consegue cumprir as obrigações. Por exemplo, eu vou ser fiel no dízimo, vou ser fiel nas ofertas, está tudo certo. Eu vou abraçar alguém aqui no dia do culto, mas escute, a generosidade que eu quero multiplicar na vida do meu irmão, ela precisa acontecer além daquilo que já é esperado.
além daquilo que eu sei que eu devo fazer. O que eu estou dizendo? Talvez você precise, quando estiver na fila do McDonald's, ou num restaurante que você for, não importa quem esteja atrás de você, de repente você vai dizer: vou pagar para aquela pessoa e vou abençoar a vida dela. Talvez seja uma compra que você vai fazer. Recentemente eu estava no mercado e o senhor não tinha o dinheiro, e eu vi que ele tentou passar o cartão, passou o cartão, e eu estava depois dele, e a mulher falou: não, deve estar errado, vamos passar aqui. E chegou ali, passou de novo e não foi, e ele estava indo embora. Enquanto ele estava saindo, eu fui para ela e falei assim: chama ele, não fala que foi eu passei o meu cartão aqui, abençoa a vida dele. Ela falou: mas moço, será que ele vai querer? Eu falei: claro que ele vai querer. Sabe o que tinha naquela compra? Pão, leite, óleo e açúcar. Provavelmente aquele homem estava passando um momento difícil, a única coisa que o dinheiro dele dava para comprar. Mas eu não sou seguidor de Jesus, que vou ficar olhando e dizendo: cada um com seus problemas, eu já estou buscando para mim. Eu sou discípulo de Jesus, e discípulo pega o seu pouco e multiplica. É assim que o reino anda, é assim que o reino avança. Aquele homem não sabe que foi eu, até hoje não sabe. Mas a mulher foi lá correndo, um rapaz foi, chamou ele. Quando chegou lá, ela falou assim: alguém pagou. Ele: quem pagou? Alguém pagou, mas não posso aceitar. Ela falou: já foi embora. Eu estava lá do lado, já foi embora. Ele botou a mão no rosto assim, começou a chorar e dizer assim: meu Deus, quem que foi esse anjo? Quem que foi esse anjo? Nunca vai saber, porque não precisa. Sabe por quê? Porque discípulos de Jesus multiplicam recursos. Discípulos não ficam procurando recursos para eles. Discípulos dizem: eu tenho e por isso eu multiplico. Deus está desafiando essa igreja hoje. Nós temos profetizado e dito que nós seremos uma igreja que andaremos em extrema generosidade. Jesus está dizendo para nós: não somos seguidores, somos discípulos. O pouco que você tem, você pode impactar a vida de alguém. E foi a lição central de Jesus para os discípulos. Não é quanto você tem, mas é a sua gratidão. Ou seja, tudo precisa estar em ordem. Você precisa ter uma aliança com Deus, você precisa ser um bom mordomo, e você precisa colocar em ação o seu recurso. Deus não está chamando você para multiplicar o recurso do pastor Tiago. Deus não está chamando você para multiplicar o recurso da Bárbara. Deus está dizendo: é o seu recurso. Quanto mais você quiser ver abundância no seu ministério, na sua vida, doe. Faça isso. Por isso nós vamos orar em cima do testemunho que eu te contei sobre os Prangers. A família que eu fui lá, o nome deles é Prangers, mas aqui em português é Prengeres, né? Prengeres, mas enfim. Eu quero te mostrar o seguinte: essa família é extremamente generosa em todos os aspectos. E eu tenho certeza que quando eles vierem aqui, eles vão ver o que a gente está fazendo, vão ver a cidade, vão ver as pessoas, vão ver as vidas. E creio que eles vão poder também ser participantes direto. Na verdade, eles já foram recentemente. Mandaram uma oferta especial para a igreja, para nos ajudar a cobrir o aluguel da igreja. Mandaram um valor muito alto, inclusive. Eles já são generosos. Mas eles disseram: nós não só queremos fazer sem saber, nós queremos ir lá e queremos conhecer. Então aquilo que nós recebemos deles naquela noite, eu quero hoje liberar sobre você. Mas eu não quero liberar sobre você dizendo: vai acontecer com todo mundo. Sabe por quê? Porque não acontece com o seguidor. Seguidor espera para ele, discípulos faz a partir dele para outros. Deus está chamando você para ser um provedor. Deus está chamando você para ser um mantenedor. Deus está chamando você para ser um celeiro. E talvez algumas pessoas aqui tenham sim uma palavra de que você será um celeiro. E escute, você pode estar com 5 centavos no bolso. O que importa é você pegar essa palavra e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu vou pegar esses 5 centavos e eu vou ali, o que eu puder comprar com 5 centavos, uma bala, eu vou abençoar uma criança na rua, e aqueles 5 centavos Deus vai te mandar mais, e assim acontece a multiplicação. Se você entende que você é um discípulo e você quer ver os recursos multiplicarem na sua vida e através da sua vida, eu vou dizer: hoje é um dia profético para isso, e vou falar: prove e veja o que Deus vai fazer na sua vida, porque é isso que a palavra diz. A fidelidade, quando se trata de fidelidade, ele diz: provai e vede.
Prove, faça prova de Deus. Quando eu digo fazer prova, não é testar Deus, mas é haja e espere o retorno. Deus fará milagres. Eu ouço como cadeias caindo, eu ouço como barreiras sendo destruídas. Deus está levantando você como um mantenedor. Eu já estou pedindo a Deus, dizendo: Senhor, nessa obra e em outras, eu quero ser ainda um mantenedor maior. Eu estou pedindo a Deus que, se Ele me der recursos, centenas de milhares de reais, que eu possa colocar na obra. Pega o exemplo do Davi, meu filho, que disse assim: pai, eu quero ser médico, cirurgião plástico, para ganhar muito dinheiro e ajudar a Logos, e implantar igrejas e ajudar missões. Meu irmão, Deus está dizendo: eu tenho recurso, eu tenho milagre, eu estou procurando discípulos. Se houverem discípulos hoje de manhã aqui, na sua vida o milagre vai acontecer. Escute, não é sobre o que você vai receber, é sobre o que você vai dar. É sobre o que você vai dar, é sobre o que você vai doar, é sobre o que você vai entregar. Deus fará a partir da sua fé, da sua gratidão, da sua aliança com Ele, e acima de tudo, da sua graça, da sua graciosidade. Diz: Deus, muito obrigado, eu recebo, porque o Senhor já tem me abençoado, agora eu quero ser uma bênção para outros. Então vamos lá, vamos orar sobre isso, porque foi profético que nós recebemos, e profeticamente eu quero derramar sobre a sua vida. Algumas pessoas talvez no nosso meio já tenham a habilidade de fazer isso. Deus já deu para você, você sabe fazer recursos, você sabe multiplicar, amém. Mas se você não sabe, se você não tem essa habilidade, Deus está dizendo para você: chegou o seu dia, porque vai juntar a palavra profética com o ensino, e o resultado será explosivo. E eu vou profetizar sobre você o que eles profetizaram sobre nós. E deixa eu dar um detalhe para você como pastor. Eu e a vossa pastora Anne, nós saímos daqui com $50. Nós não tínhamos mais dinheiro, e o que a gente poderia ter de sobra, a gente deixou para poder manter as crianças nas 2 semanas fora. Primeira coisa que o rapaz da imigração perguntou: quanto estão trazendo de dinheiro? Eu falei: quanto, Anne? Ela falou $50. Chega, deu um nó na cabeça. $50. E vão ficar aqui quantas semanas? 2. O cara falou: com $50? É. E como pagou a passagem? A igreja pagou a passagem, a igreja dos Estados Unidos pagou a passagem que eu fui pregar. Escute, o pastor me chamou para um culto de quarta-feira. O culto, a palavra de quarta, porque tem mães que vai para a escola no outro dia com os filhos, é 30 minutos. Como que você tira alguém daqui para levar para lá, para pregar um dia numa quarta, 30 minutos? Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo: eu tenho propósito que você vá. Então Ele gera meios para que isso aconteça. Resumindo, o homem da imigração, acho que ele ficou tão chocado que depois que a gente falou que era $50, ele falou: pode ir, está liberado. Porque, ou esse pessoal é louco. Meu irmão, quem já viajou para o exterior sabe que com $50 você não lancha um pão de queijo, uma água e um café, que um Trident você ainda tem que colocar mais R$15, custa, está ali, ó. Você que vende no aeroporto, você sabe que é caro as coisas, não é? Então $50 não sobra nada. Mas sabe de uma coisa? $50 apresentado ao Senhor vai sustentando hoje, e amanhã não tem, mas a gente espera, aparece amanhã, e depois de amanhã não tem, mas a gente espera, e Deus vai abrindo. E outra coisa, nós somos discípulos. Os discípulos são sempre providos. Coloque a sua mão na posição de receber. Eu quero liberar essa palavra profética sobre você. Espírito Santo, de acordo com aquilo que a gente recebeu nos Estados Unidos, nessa família, e foi uma palavra muito específica e direta, eu quero liberar essa palavra sobre esse povo que está aqui, a partir da minha vida e da vida da Anne, que recebemos como canal. Eu declaro sobre você: você terá o que o diabo roubou dos seus pais, vai vir para você. Você terá abundância para você e para os seus filhos. Não te faltará nem casa, não te faltará segurança, nem te faltará alimento, nem saúde. Você será a exceção no meio dessa geração corrupta, e o mundo olhará para você e não entenderá como que acontece com você e não acontece com eles. Mas você será um doador, um mantenedor de missões, da obra e do avanço do reino.
Eu declaro que você sempre terá no bolso dinheiro para ajudar os pobres, para ajudar os necessitados. Eu declaro que não te faltará visão para grandes projetos. E eu declaro que todas as vezes que você se levantar para suprir e para ajudar, haverá milagres sobre a sua vida. Deus completará a obra que foi profetizado lá atrás sobre você e sobre a sua casa. E para completar essa palavra, eu declaro: você não apenas terá para você, você terá em abundância, abundância, abundância e abundância, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. Mas eu também declaro que sejamos fiéis a Deus e sejamos bons mordomos administradores, porque se guardarmos essa aliança, prosperaremos em todos os nossos caminhos. E ao sair daqui nessa manhã, saiamos com um coração grato. Você vai chegar em casa no meio da sua dificuldade, talvez no meio da sua necessidade, no meio do seu caos. Deus está dizendo: eu já provi, eu já fiz. Então nós declaramos milagres sobre você, milagres sobre você. É o que o Senhor prometeu para mim e para você. Milagres, milagres. Coloque a sua mão na posição levantada. Levante as suas duas mãos. Levante as suas duas mãos. Senhor, sela essa palavra hoje. Como pastores sobre essa igreja, nós declaramos: acontecerá assim com você e com a sua descendência. Você dará a muitos e não tomará emprestado. Você será mantenedor e não precisará ser mantido, porque o favor de Deus será constante sobre você. Eu vou orar te liberando e o louvor vai continuar. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana de vitória para a honra e glória de Jesus. Tchau, tchau.